E aí, beleza? Tá cansado de errar exercício de física por causa de matemática básica? Então essa série de vídeos foi feita para você, para não errar mais nenhum exercício de física por causa de continha boba, beleza? Vamos lá então? Essa aula é sobre potenciação. Vamos aprender então regras básicas de potenciação e alguns exemplos para não esquecer mais como usa. Tranquilo? Vamos lá então, olha só. A primeira regra básica aqui de potenciação. Quando a gente tem um número elevado a outro, ó, a elevado a m, pode ser qualquer número, esse a e esse m. E os dois estão aqui entre parênteses. E está tudo elevado a um outro expoente n aqui. O que a gente pode fazer? A gente mantém o numeral aqui a e multiplica esses dois expoentes. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3 e tudo isso elevado ao quadrado, eu vou ter o quê? Eu tenho basicamente 2 elevado a 3 vezes 2. Olha só, 2 elevado a 3 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 6. Tá certo? Então, basta a gente multiplicar esses dois valores aqui. 2 elevado a 6 é 64. Também, nesse caso aqui, tá tranquilo também de fazer da seguinte maneira, né? 2 elevado a 3 é 8 e 8 ao quadrado é 64. Chegaria aqui no mesmo valor. Tranquilo? Próxima regra básica. Todo número elevado a 1 temos como resposta o próprio número. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 elevado a 1, eu tenho como resposta 2, certo? Essa é tranquila, né? Outra regrinha. Todo número elevado a zero é igual a 1. Se eu tiver 2 elevado a zero, eu tenho como resposta 1. Isso vale para qualquer número, hein? Se eu tiver 100 elevado a zero, também vai dar 1. A gente vai ver o porquê já já, numa propriedade que a gente vai trabalhar no próximo slide. E quando a gente tem uma fração, a sobre b elevado a m, é a mesma coisa que a elevado a m dividido por b elevado a m, ou seja, o numerador e o denominador ficam os dois com o expoente. Se eu tiver 2 sobre 4, tudo isso elevado ao cubo, é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo sobre 4 elevado ao cubo. Beleza? Serve para qualquer caso. Ok? Então, vamos para o próximo aqui. Olha só. Quando eu tenho um expoente negativo, a elevado a menos m, a gente faz uma inversão aqui, ó, vai virar uma fração, né? Esse a vai ser o nosso denominador, nosso numerador vai ser o 1, e o expoente do a aqui vai ser o m. Some esse sinal aqui, ó, certo? A gente inverte, o a vira denominador. Por exemplo, se a gente tiver 5 elevado a menos 2, o que a gente mais vê acontecer no 5 elevado a menos 2? É o pessoal colocar menos 25. Mas, na verdade, 5 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 5 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 25. Opa, espera aí que comi um pedaço aqui do cantinho da tela. Espera aí. Então, ó, 1 sobre 25, né? Beleza? Então, a gente inverte e vai ficar, então, 1 sobre o valor que a gente tem elevado ao expoente, só que sem o negativo. Ok? E quando a gente tem um número elevado a uma fração? Por exemplo, 4 elevado a meio. O que acontece aqui, ó? Isso aqui a gente vai ter uma raiz. E aí, nessa raiz, quem é o denominador da fração vai ser o índice dela, ó. O denominador da fração, que é o y, vai ser o índice da raiz. E o numerador da fração vai ser o expoente do número dentro da raiz. Então, 4 elevado a meio, por exemplo, vai ser uma raiz quadrada, o 2 aqui vira índice, né? E vai ser, então, raiz quadrada de 4 elevado a 1, ou seja, raiz quadrada de 4, nesse caso aqui, então, igual a 2. Beleza? Então, essas foram as primeiras regras básicas. Vamos para as próximas. Olha só, para a gente poder fazer
operações com potência de base 10, que é algo muito usado aqui nas contas, nos exercícios de física, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que faz a mudança do expoente de uma potência de base 10. Vou dar alguns exemplos aqui. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, 25 vezes 10 a terceira, mas eu preciso, por algum motivo, que essa potência seja 10 a quarta, certo? Pode aparecer algum exercício que a gente precise disso, e já já a gente vai até ver alguma situação como essa. Por exemplo, se eu quero então que seja 10 a quarta, essa potência de base 10 aqui, 10 elevado a 4. O que eu tenho que fazer? Se eu vou aumentar a potência, ó, o 10 a terceira vai virar 10 a quarta, o que vai acontecer aqui? Se eu aumentar a potência, quantas vezes eu aumentar ela, eu vou ter então que diminuir em casas aqui no 25. Se eu estou aumentando em uma vez a potência, vai virar 10 a quarta, eu vou diminuir uma casa aqui no 25. Então, 25 vezes 10 a terceira vai ficar 2,5 vezes 10 a quarta. Então, quantas vezes você aumentar o expoente, vai ser quantas vezes você vai diminuir o numeral aqui que está acompanhando ele. Ou também isso aqui, ó, se eu precisasse, por exemplo, que virasse 10 ao quadrado. Se eu diminuir o expoente, mesmo tanto que eu diminuir ele, eu tenho que aumentar, então, no número que acompanha aqui, que está multiplicando o expoente. 2,5 vezes 10 à quarta, a gente viu, né? Quando eu aumentei para 4, eu diminui o número, mas se eu quiser, então, diminuir o expoente, eu aumento o número, vai ficar 250 vezes 10 ao quadrado. Então, duas situações aqui. Se eu precisasse passar um número para 10 a quarta, o expoente de base 10, se eu precisasse passar para o expoente para 2. Então, a quantidade que você aumentar ou diminuir o expoente, você vai mexer nas casas do número que está acompanhando ele. O mesmo tanto, só que sempre o inverso. Aumentou o expoente, diminui o número que está multiplicando ele. Certo? Vamos para o próximo. 0,3 vezes 10 ao quadrado. Se eu quero colocar, então, esse expoente aqui como 10 à terceira, eu aumento ele. O que vai acontecer? Eu vou ter que diminuir aqui no 0,3. Se eu estou aumentando uma casa, eu vou diminuir uma casa aqui. Ó, é a mesma coisa, então, que 0,03 vezes 10 à terceira. Ou se eu quisesse colocar 10 elevado a 1, ficaria como? Aí eu aumentaria uma casa aqui no 0,3, porque eu estou diminuindo uma no expoente. Ficaria então 3 vezes 10 elevado a 1. Beleza? Sempre o inverso. Aumentou o expoente, diminui no número que está multiplicando. E assim, e vice-versa. Tá ok? 450 vezes 10 elevado a 12. Vamos supor agora que eu quero mexer duas vezes no expoente. Vou aumentar ele duas vezes, ó, 12, eu vou colocar 14, por algum motivo eu preciso que seja 14. Se eu aumentar duas vezes o expoente, dois numerais, se eu somar 2 aqui no 12, eu vou ter que diminuir duas casas no 450. Então, mexe a vírgula aqui duas vezes, vai virar o quê? 4,5. Ou seja, 4,5 vezes 10 elevado a 14, ok? E também poderia passar para 10, né? Se eu quisesse diminuir duas casas aqui, diminuir duas vezes o expoente, eu aumentaria dois zeros ali no 450. Ficaria o quê? 4.500 vezes 10 elevado a 10, né? Ok? Dá na mesma. São números iguais, gente. Todos esses, ó. 25 vezes 10 à terceira é igual a 2,5 vezes 10 à quarta, que é igual a 250 vezes 10 ao quadrado. E assim por diante. São só maneiras diferentes de escrever. Por último, um expoente negativo aqui. 52 vezes 10 a menos 4. Vamos supor que por algum motivo eu preciso que o expoente seja menos 3. Pessoal, de menos 4 para menos 3, eu estou aumentando uma unidade, não é? Então, eu estou aumentando o expoente em 1. Menos 3 mais 1 vai ficar... Desculpa, menos 4 mais 1 vai ficar menos 3. Então, se eu estou aumentando 1, eu tenho que diminuir uma casa aqui, ó. Vai ficar o quê? 5,2
vezes 10 a menos 3. Tá ok? E se eu quisesse colocar um menos 5 aqui na potência? Aí eu teria aumentado. Ficaria 520 vezes 10 a menos 5. Beleza? Porque aí eu diminuí o expoente de menos 4 para menos 5. Então a gente aumenta o número aqui que está multiplicando o expoente. Ok? Por que a gente está vendo isso? Porque para a gente ver soma e subtração de números com potência de base 10, a gente precisa saber mexer no expoente. E é o que a gente vai ver agora. Então, olha só, as operações com potência de base 10. Primeiro, adição e subtração. Qual é a regra? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. 23 vezes 10 à terceira mais 7 vezes 10 à terceira. Como que a gente soma isso? Olha só. Essa situação está tranquila, porque a primeira coisa que a gente tem que olhar é se as duas potências têm a mesma base e o mesmo expoente. Os dois aqui, então, são 10 à terceira. Quando isso acontece, a gente mantém as potências. Então, o 10 à terceira vai continuar no nosso resultado e simplesmente a gente soma os outros dois números. A gente vai somar o 23 com o 7. 23 mais 7 é quanto? É 30. Então, vai ficar 30 vezes 10 à terceira. Reparem que a potência manteve o seu expoente. Ficou 10 à terceira. Não mexe, certo? Só que não pode esquecer que tem que ser potências com mesma base, mesmo expoente. A gente conserva elas e soma os números, então, que estão acompanhando elas. Na subtração, a regra é a mesma. Ó. 10 ao quadrado e 10 ao quadrado. E eu tenho aqui o 15 e o 5. Então, 15 vezes 10 ao quadrado menos 5 vezes 10 ao quadrado. Como as potências já têm a mesma base e o mesmo expoente, a gente pode simplesmente subtrair o 15 com o 5. Então, vai ficar 10 vezes 10 ao quadrado. Tá ok? Manteve a potência e o seu expoente. Fiz apenas a subtração dos valores que estavam multiplicando elas. Quando é igual, é muito simples, né? Puderam perceber já. Agora, quando a gente tem igual essas duas últimas situações aqui, ó, 250 vezes 10 à quarta mais 3 vezes 10 à quinta, a gente tem que fazer o que a gente aprendeu na página anterior, aqui no slide anterior. A gente tem que mudar o expoente aqui, ó, esse 10 à quarta e esse 10 à quinta. A gente tem que fazer eles ficarem iguais. Ou ficam os dois 10 à quarta, ou ficam os dois 10 à quinta. Em algumas situações, a gente vai conseguir identificar que é melhor para a gente fazer de um ou do outro, aumentar um ou diminuir o outro. Aqui para a gente, tanto faz. Então, por exemplo, eu vou mexer no 10 à quarta. Vou colocar ele como 10 à quinta. Se eu aumento uma unidade aqui nesse 10 à quarta, o que a gente viu agora mesmo ali? Se eu aumentar um aqui, eu tenho que diminuir uma casa aqui. Então vai ficar o quê? 25 ao invés de 250, né? Ó. 25 vezes 10 à quinta mais 3 vezes 10 à quinta. E aí o que eu faço agora? Agora apenas somamos o 25 com o 3. Teremos então 28 vezes 10 à quinta. Então, para a gente fazer uma soma ou uma subtração com potência, a gente tem que fazer com que elas fiquem iguais, com o mesmo expoente. No caso aqui as bases eram as mesmas, a gente vai ver sempre com a mesma base. Vamos mexer apenas nos expoentes, tá? Olha só outro exemplo, só que com subtração. 10 à terceira e 10 ao quadrado. 80 vezes 10 à terceira menos 150 vezes 10 ao quadrado. Novamente, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer os expoentes ficarem iguais. Ou eu faço esse 10 à terceira virar 10 ao quadrado, ou eu faço esse 10 ao quadrado virar 10 à terceira. Logo, gente, tanto faz, tá? O resultado final é o mesmo. Aqui em cima, ó, se eu tivesse feito o 10 à quinta virar 10 à quarta, o resultado teria sido o mesmo, só que aqui teria ficado 10 à quarta aqui, ó, no lugar desse 10 à quinta. Como aqui ia ficar 1 a menos, ia ficar 10 à quarta, aqui ia ter uma casa a mais, ia ficar 280 vezes 10 à quarta. Mas no final dá na mesma. Quando a gente estiver vendo notação científica, que a gente vai precisar
já pensar qual que vai ser o melhor expoente para a gente trabalhar. Por enquanto, tanto faz. Se eu aumento um ou diminuo o outro, depois faz a soma ou a subtração. Então, olha só. Vou novamente mexer aqui no primeiro. O 80 vezes 10 à terceira, eu vou fazer virar 10 ao quadrado. Se eu diminuo 1 aqui no 10 à terceira, eu tenho que aumentar uma casa aqui no 80. Então, vai ficar 800 vezes 10 ao quadrado menos 150 vezes 10 ao quadrado. Vai me dar, então, quanto? Ó, vou ter 650 vezes 10 ao quadrado. Certo? Eu vou até fazer aqui como exemplo, ó. Ao invés de usar o 10 ao quadrado para os dois, ter feito aqui o 10 ao quadrado virar 10 à terceira. Eu teria o quê? 80 vezes 10 à terceira menos. Se eu aumentar em 1 o expoente aqui, virar 10 à terceira, eu vou ter que diminuir uma vez aqui, ó. O 150 vai virar 15, então vai ficar 80 vezes 10 à terceira menos 15 vezes 10 à terceira. 80 menos 15, nós teremos o que então? 65 vezes 10 à terceira. Reparem que a resposta é a mesma, só está escrita de maneira diferente. 650 vezes 10 ao quadrado é exatamente a mesma coisa aqui, 65 vezes 10 à terceira. Tá ok? Então aqui a gente viu adição e subtração com potência de base 10. Beleza? Só não esquecer que as potências de base 10 têm que estar com o mesmo expoente, e aí é só fazer a soma ou a subtração dos números que estão acompanhando elas. Tranquilo? Vamos para a próxima operação então. Então, olha só, agora a gente vai para multiplicação e divisão. Essa parte é mais tranquilo, porque a gente não precisa igualar os expoentes. As potências de 10 podem ter expoentes diferentes. Olha só, a regra é essa aqui, ó. Se eu tenho dois números com potência de base 10, por exemplo, x vezes a elevado a m vezes y vezes a elevado a n, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o que tiver aqui no lugar do x com o y, então ó, x vezes y, e os expoentes a gente soma eles. Então m mais n. Então fica x vezes y vezes m vezes a elevado a m mais n. Olhando assim, às vezes parece confuso. Então vamos ver com um número, tanto que isso é simples. Olha só, 2 vezes 10 elevado à terceira vezes 3 vezes 10 elevado ao quadrado. O que a gente faz aqui? Quem que está no lugar do x e do y? O 2 e esse 3 aqui. O que a gente vai fazer com eles então? Ó, vai multiplicar os dois. Vai ficar o que então? 2 vezes 3. Tá ok? E agora, quem está no lugar do a? É a potência, que é a base da potência, 10. Vai ficar vezes 10. E quem são os expoentes? 3 e 2. O que eu faço com eles? Eu somo eles. Então, 3 mais 2. Ou seja, 2 vezes 3, 6 vezes 10 elevado a 5. Certo? O que a gente fez então? Multiplicou os números aqui que estão acompanhando as potências de base 10, ó, o 2 e o 3. Manteve a base 10, e somou os expoentes. 3 mais 2, 5. Então ficou 6 vezes 10 a quinta. Tranquilo? Outro exemplo. 6 vezes 10 a quarta vezes 5 vezes 10 ao quadrado. Vai ficar o quê? Vai ficar 6 vezes 5, certo? A potência é de base 10, então vezes 10. E aí o que a gente faz aqui? Soma os expoentes. Menos 4 mais... Peraí, arrumar esse mais aqui. Ó, mais 2. Então vai ficar o quê? 30 vezes 10 ao quadrado. Não, né? Menos 2. Então, menos 4 mais 2, menos 2. 30 vezes 10 a menos 2. Beleza? Então, esse foi o caso aí da multiplicação com potência de base 10. Vamos para a divisão agora? O caso da divisão é muito parecido. A diferença, basicamente, é que ao invés de a gente multiplicar os números que acompanham as potências, a gente vai dividir eles
E ao invés da gente somar os expoentes, a gente vai subtrair. Olha só a regra geral como é. X vezes a elevado a m dividido por y vezes a elevado a n. O que eu vou ter? Eu vou ter o x dividido pelo y vezes o a elevado a m menos n. Ou seja, eu faço a divisão aqui do x com o y, a potência, a base dela eu conservo, que foi o a, e os expoentes eu subtraio. Exemplo, com números para ficar bem claro na mente de vocês. 25 vezes 10 à quarta dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. O que eu faço? Eu pego 25 e divido pelo 5. Quanto que dá? Dá o próprio 5, né? E o 10 à quarta dividido por 10 ao quadrado. O que eu vou ter aqui? O 10 à quarta dividido pelo 10 ao quadrado vai ficar 10, que eu conservo a base, elevado a 4 menos 2. Ou seja, 5 vezes 10 ao quadrado. Então eu fiz a divisão do 25 com 5 e subtraí os expoentes. Não é fácil demais? Último exemplozinho aqui, ó. 16 vezes 10 à sexta dividido por 4 vezes 10 a menos 2. O que eu faço aqui? Divido 16 pelo 4, que vai dar o próprio 4, vezes 10 elevado a... Agora tem um detalhezinho aqui, ó, que a gente pode dizer até que é um peguinha. E por que um peguinha? Porque muita gente cai. 10 à sexta dividido por 10 a menos 2. O que eu vou ter que fazer? Tem que fazer o 6 menos o menos 2. O que muita gente faria? 6 menos 2, colocaria 4. Mas olha só. É 6 menos 2. Menos com menos eu vou ter o quê? Mais, não é? Então nós teremos que é 4 vezes 10 elevado a 8. Tá ok? Porque vai ficar 6 mais 2, 8. Tá ok? Então essa é a regra da divisão. Lembra que eu falei agora mesmo que eu ia mostrar o porquê todo número elevado a zero é igual a 1? Entra aqui na questão da divisão dos expoentes. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, eu tenho aqui 10 elevado à quarta dividido por 10 elevado à quarta. Quando a gente divide dois números iguais, no caso 10 à quarta com 10 à quarta, a gente sabe que vai dar 1, não é? 2 dividido por 2 é 1, 5 dividido por 5 é 1 e assim por diante. Então a gente sabe que 10 à quarta dividido por 10 à quarta é 1. E dentro dessa regra aqui da divisão de potência de base 10 que a gente viu, o que a gente faria aqui nessa situação? A gente manteria a base e subtrai os expoentes, não é? Então olha só, vai ficar como isso aqui? Vai ficar 10 elevado a 4 menos 4, ou seja, 10 elevado a 0. Se a gente sabe que isso aqui, ó, 10 à quarta dividido por 10 à quarta é igual a 1, então esse 10 elevado a 0 é 1 também. Tá ok? Então essa foi nossa aula de matemática básica, abordando potenciação para parar de errar exercício de física por causa de matemática. Tá ok? Acompanha aí essa série então, que eu vou trazer mais alguns vídeos de matemática básica que se usa na física, certo? Sempre coisas de matemática, matérias de matemática básica que a gente usa muito em exercício de física. Curtiu o conteúdo? Dá o like, se inscreve no canal, manda comentário com sugestão, qualquer coisa que tiver dúvida, pode mandar, beleza? Um abraço então e até o próximo vídeo.